Nesta aula vamos falar de propriedades das redes de Petri. Então o objetivo é estudar propriedades, algumas propriedades. A primeira propriedade é a propriedade de limitação. O que é um lugar de uma rede de Petri limitado? Um lugar PI de uma rede de Petri N, PT pré-posto x0, é dito ser K limitado se x de PI é menor ou igual a K para todo estado alcançável da minha rede. Então, é o K limitado. Ou seja, o maior número de fichas para todos os estados alcançáveis é igual a K. E se esse lugar PI ele é 1 limitado, ou seja, o maior número de fichas para todos os estados alcançáveis é igual a 1, então ele é dito ser seguro. E se uma rede Petri tem todos os lugares limitados, ou seja, todos os lugares da rede são limitados a K fichas, aí não interessa quanto é exatamente esse valor de K, mas a gente sabe que existe um K, né? Então, ela é dita ser limitada. E se todos os lugares eles são seguros, então a rede é dita ser segura. Tá ok? Bom, então vamos lá. Por exemplo, vamos considerar essa rede. Tá? Ela tem 3 lugares, P1, P2 e P3, e tem 3 transições, T1, T2 e T3. Né? Como nós podemos observar aqui, ela é uma rede Petri, né? Máquina de estado, e a gente quer determinar, né, se ela é limitada ou ela inclusive, pode ser até segura. Né? Bom, primeira coisa que a gente observa, né, é que, suponha que aqui eu coloque 3 fichas, e aqui eu coloque uma ficha. A todo instante, qual o maior número de fichas que eu posso ter, né, na soma nessa rede? Se a gente observar bem, essa rede vai ter sempre 4 fichas. Independente do estado alcançado, vai ser sempre 4 fichas. Né? Então, nesse caso, a gente observa que ela é de fato uma rede limitada. Ela não é segura, porque logo de cara, no estado inicial, eu já vejo que eu tenho 3 fichas em P1. Então, ela não tem esse lugar P1, ele pode ter mais de uma ficha, né? Para todos, considerando os estados alcançáveis da rede. Tá? Então, ela não é segura. Contudo, se nós viéssemos nessa mesma rede e fizéssemos, né, uma outra marcação nessa rede inicial, tá? Nós fizéssemos aqui uma outra marcação inicial nessa rede e botássemos lá uma única ficha aqui no P1, nós teríamos a situação em que o número máximo de fichas em todos os lugares dessa rede é igual a 1, que significa que todos os lugares são seguros, e então essa rede seria segura. Então, daí a gente conclui o quê? Né? Conclui que essa propriedade de ser, né, seguro ou mesmo limitado depende da marcação inicial da rede. Tá? As propriedades que dependem da marcação inicial são chamadas de propriedades comportamentais. Né? E as que não dependem serão chamadas de estruturais. Tá? Mas aqui, claramente, se vê que a propriedade de ser seguro, ou até mesmo limitado, é uma propriedade que depende do estado inicial da rede, então ela é uma propriedade comportamental. Um outro exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui de baixo, esse exemplo, que é o exemplo de fila, né? Aqui eu tenho um lugar Q, né? Aqui eu tenho também o lugar B, e aqui o I, Q são clientes em espera, B é o processo, né, ou sendo executado, o I é o processador livre, né, tá? O evento A é a chegada de cliente, S início de trabalho, D o término de trabalho e partida do cliente, tá bom? Então, nesse sistema de fila, o que a gente observa? Será que essa rede, né, é limitada? Bom, para ser limitada, todos os lugares têm que ser limitados.
E aqui claramente a gente vê que esse lugar, o lugar Q, ele não é limitado. Porque eu posso ficar disparando, né, a transição T1 associada ao evento A quantas vezes eu quiser, colocando um número arbitrariamente grande de fichas aqui nesse Q, o que significa que esse lugar não é limitado. Então, essa rede ela não é limitada. Mas essa rede tem lugares limitados. Se a gente olhar aqui para o lugar B e para o lugar I, a gente vê que eles são, um é complementar do outro, e que, no máximo, cada um pode ter uma única ficha, né? Então, isso significa que ele é um lugar, são lugares limitados, na verdade, lugares até seguros. Tá? Então, Q é um lugar ilimitado e B são lugares seguros. Ok? Então, vamos continuar. A outra propriedade que a gente vai investigar é a vivacidade, né? É a vivacidade. Isso tem a ver agora com as transições. Ó. Uma transição TJ em uma rede Petri-N com marcação inicial x0, ela é dita ser viva se para todo estado alcançável x existe uma sequência de disparos S, pertencente ao fecho de Klein de T, permitida a partir de x, que contém TJ. O que significa isso? Para todo estado alcançável, após um determinado número de disparos de transições, TJ vai poder disparar. Certo? Isso significa que essa transição ela é viva. Bom, vamos analisar um exemplo aqui. Ó. Tá? Pegar essa rede daqui. Tá? Vamos analisar. Será que T1 ela é viva? T1, nós estamos observando ó, que T1 ela pode disparar quantas vezes eu quiser, enquanto eu tiver ficha aqui nesse lugar P1. Contudo, se ocorre T3, aí a ficha ela vai sair do lugar P1 e vai entrar uma ficha aqui no lugar P2. Ó. E a partir desse estado alcançado, que é o estado x, que é igual a 0, 1, eu não vou poder mais disparar T1. Então, essa é uma situação ó, em que T1 podia disparar quantas vezes eu quisesse, enquanto eu tinha ficha no P1. Mas aí ocorreu T3 e a ficha saiu do P1 e entrou uma ficha no P2, desabilitando o meu T1. E desabilitando para sempre. Porque T2, que é essa transição aqui em cima, ó, ela nunca vai poder disparar e o T3 também não vai mais poder disparar. E não tem como eu retornar uma ficha aqui para o P1, que habilitaria o T1. Então, nessa situação, a T1 não é viva. T1 não é viva. Assim como o T3 também não é viva. E T2 também não. Então, nós temos uma situação em que tem transições, elas não são vivas, né? Mas se a gente reparar bem, elas têm situações distintas entre elas. Né? T1 podia, em uma situação, disparar quantas vezes eu quisesse, só que aí existia um estado alcançável que a partir dele eu não conseguia mais disparar T1, então ela não era viva. Mas houve uma situação que eu podia disparar T1 quantas vezes eu quisesse. T3 pôde disparar uma vez, uma única vez, depois não podia disparar mais. E T2 nunca pôde disparar nessa minha rede com essa marcação inicial 1, 0. Também isso depende da marcação inicial, né? Ele nunca pôde disparar. Então, essa rede claramente ela não é viva. Mas a gente pode inferir a partir disso que existem níveis de vivacidade dessas transições, né? Talvez considerar a classificação só viva ou não viva seja muito
radical, talvez a gente pudesse criar níveis de vivacidade. E, de fato, a gente tem os níveis de vivacidade, tá? Que são esses aqui. Né? A gente diz que uma transição ela é L0 viva ou simplesmente morta. Se ela nunca pode disparar, é o caso da transição T2, do exemplo anterior. T2 nunca pode disparar. Obviamente, observe que depende da marcação inicial, né? Nunca pôde porque eu comecei com 1, 0. Se eu tivesse a marcação 1, 1, T2 poderia disparar, né? Tá. Mas com 1, 0, nunca pôde. Então, T2 naquela marcação inicial, ela era o quê? L0 viva ou morta. L1 viva é quando a transição pode disparar uma única vez, que é o caso do T3 anterior. T3 anterior, ela era L1 viva. Né? L2 viva é quando a transição pode disparar um número limitado K de vezes. Então, ela pode disparar K vezes. Depois não pode disparar mais. Não é nenhum desses casos aí de cima. Tá? Teria que ter uma outra estrutura, né, para disparar K vezes. Tá? Na verdade, aqui nesse caso, eu poderia, né, ter até o L2 viva, por exemplo, o T2, se eu tivesse uma marcação inicial diferente. Né? Se eu tivesse a marcação inicial, x0 aqui, 2, 2, por exemplo, aí T2 poderia disparar, né, 2 vezes, né? O número limitado de vezes, poderia ter disparado 2 vezes. Então, esse T2, se eu considerar essa marcação inicial, ela é L2 viva. Pode disparar K vezes, depois não dispara mais. Tá ok? Já com a marcação x0 igual a 1, 0, que era a marcação que estávamos tratando no exemplo anterior, ela é o quê? L0 viva. Então, depende da marcação inicial. Tá? Já a L3 viva é que existe uma sequência em que TJ pode disparar um número ilimitado de vezes. É o caso da marcação inicial 1, 0 e o T1 aqui de cima. Que eu podia, né, com a marcação inicial, vou botar a marcação aqui, A marcação inicial era essa aqui, 1, 0. Podia disparar T1 um número ilimitado de vezes. Só que depois do disparo T3 não posso disparar mais. Aí, nesse caso, ela não é viva, mas ela é L3 viva. E, por fim, a viva, né? Que é a definição que nós já tínhamos visto. Né? Tá? Aqui, no caso, não temos transições vivas. Tá certo? Nesse caso daqui, então, no exemplo que estamos trabalhando, né? Com aquela marcação inicial 1, 0, né? Eu tinha o T1 L3 viva, T2 L0 viva e T3 L1 viva, né? Que a gente viu aí. Mas isso para essa marcação inicial. Se eu mudo a marcação inicial, eu poderia ter, por exemplo, se eu considerar a marcação inicial 0, 0, não tem ficha nenhuma, estão todas mortas, na verdade. Né? Nenhuma transição pode disparar. Se eu já mudo, né, para 2, 2, 2 fichas em P1, 2 fichas em P2 inicial, aí eu já teria T2, né, e T3 já passariam a ser L2 viva. Né? T1 continuaria L3 viva. Tá? Então depende da marcação inicial. Nesse exemplo, aqui, vou pegar um outro exemplo. Tá? Então, nesse exemplo daqui, a gente tem T1 vai disparar uma única vez, então ela é L1 viva. E mais T2 e T3 são vivas. Por quê? Você tem que pensar em todo estado alcançável se existe uma sequência de disparo de transições que aquela transição ela pertence. Então, vamos pensar nesse caso. Estou no 1, 0, 0. T2 não pode disparar no 0, 0. Mas se eu faço T1, eu vou para 0, 1, 1. 0, 1, 0. Desculpa, 0, 1, 0. No 0, 1, 0, T2 está habilitado e T2 vai poder ocorrer. Então, do estado inicial, existe uma sequência, que é T1, T2, em que T2
Ocorre. T3 é a mesma coisa. Tenho T1, T2, T3, pode. E depois, qualquer que seja o estado alcançável, a gente vê que eu consigo definir uma sequência que aquela transição vai poder disparar. Então, a gente percebe que T2 e T3 satisfazem essas condições, então elas são vivas. Tá? L4 viva ou viva. E T1 é L1 viva. Ok? Para essa marcação inicial 100. Tá? Bom, uma outra propriedade é o bloqueio. Tá? Um estado X de uma rede de Petri N é dito ser um estado de bloqueio se não existem transições habilitadas para aquele estado X. Então, é um estado que não tem nenhuma transição habilitada. Tá ok? É um estado que você alcança que não habilita ninguém. Uma rede N que não possui estado de bloqueios é a chamada de livre de bloqueio. Tá? Ela é livre de bloqueio. Vamos ver esse exemplo daqui de baixo. Vamos analisar o exemplo. Né? Então, ó, essa daqui é a minha rede. Tá? Eu vou definir uma marcação, porque assim como, marcação inicial, né? Porque assim como as propriedades de limitação e vivacidade, né? A propriedade de bloqueio, né? Ela depende da marcação inicial, então eu vou ter que definir uma marcação inicial. Tá? Aí eu vou definir aqui como marcação inicial, botar uma ficha aqui nesse lugar e 0 no resto. Tá? Aí eu tenho que observar se é possível vocês ter estado de bloqueio. Ó, qual é a situação aqui? Eu tenho T1 e T3 habilitadas. Né? Bom, se T3 acontece, eu jogo uma ficha aqui no P3, aí isso vai permitir o T4, aí eu jogo uma ficha no P4, aí vai permitir o T5 e eu vou poder ficar, né, ciclando aqui, sempre com uma transição, né, permitida. Contudo, ó, se acontece T1, a ficha sai do lugar P1, entra uma ficha no lugar P2, aí está habilitado T2, e se T2 dispara, a ficha sai do P2 e aqui vai para um estado, que é o estado, né? Eu vou alcançar o estado X, que é igual a 0, 0, 0 e 0. Ou seja, nenhuma ficha em nenhum lugar. E aí, então, eu vou alcançar um estado de bloqueio. Porque é um estado que eu alcancei e que eu não tenho nenhuma transição habilitada. Então, se ocorre a sequência de disparo a partir do estado inicial, né, o estado inicial era 1, 0, 0. Se ocorre a transição T1 e depois T2, eu alcanço, então, um estado 0, 0, 0, que é um estado de bloqueio. Então, essa rede, para esse estado inicial, ela não é livre de bloqueio. Mas se eu venho aqui ó, e digo, não, mas a minha rede iniciava com só uma ficha aqui, ó. Eu não tinha fichas ali no P1 nem no P2, a ficha estava no P3, já inicialmente. Então, para esse estado inicial, não tem estado de bloqueio. Porque quais serão os estados alcançáveis nessa situação? Nessa situação, eu tenho estados alcançáveis 0, 0, 1, 0, que está habilitado T4, e tenho o estado alcançável 0, 0, 0, 1, que aí está habilitado T5. E quando ocorre T5, eu volto para o 0, 0, 1, 0, habilitando T4. Então, essa situação, com esse estado inicial, eu não tenho estado de bloqueio. Tá? Eu só tenho estado de bloqueio. Né? Eu tenho estado de bloqueio, eu tenho mais situações com estado de bloqueio, mas eu tenho estado de bloqueio na situação com 1, 0, 0, 0. Tá? Então, depende do estado inicial. Tá ok? Bom. Algumas observações interessantes aqui, né? Ó, se TJ é L4 viva, se TJ é L4 viva, para uma marcação inicial x0, TJ não é necessariamente viva para a marcação x0'.
tal que x0' é maior ou igual que x0 para todos os lugares PI. Ou seja, se eu tenho uma marcação inicial que, para aquela marcação inicial, TJ L4 viva. Isso significa que qualquer marcação inicial maior ou igual que aquela marcação ali, então o TJ tem que se manter L4 viva? Não, ele não tem que se manter L4 viva. Ó, a gente pode pegar aqui um exemplo para ver isso, tá? Vamos considerar aqui, ó, suponha essa situação, boto uma ficha aqui, esse estado inicial, ó, com esse estado inicial x0 igual a 1, 0, 0, eu tenho que T1 e T2 são L4 vivas. Tá? E T3 é morta, L0 viva. Ó, qualquer que seja o estado alcançável, eu consigo ficar, né, disparando T1 ou T2, né, de forma então que T1 e T2 são possíveis a partir de qualquer estado alcançável dessa rede. Contudo, se eu venho aqui e defino um x0' que cobre esse 1, 0, 0, ó, o 2, 0, 0, ou seja, olhando lugar por lugar, o número de fichas é maior ou igual que o estado inicial, anterior, né? Ou seja, eu botei duas fichas aqui agora. Ó. Agora T1 e T2 não são mais L4 viva e T3 também não é mais morta. Por quê? Porque se eu disparo T1 uma vez, eu vou tirar uma ficha daqui e vou botar uma ficha aqui. E agora, ó, T3 passou a estar habilitado nessa situação. Ó. Se por acaso T3 acontece, eu tiro as fichas, né, de P1 e de P2 e coloco uma ficha aqui no P3. Ó. E nessa situação, T1 e T2 não vão poder nunca mais disparar. Então, nessa situação, eu tenho que T1 e T2 deixaram de ser L4 vivas. Né? E T3 deixou de ser L0 viva ou morta. T3 passou a ser L1 viva, pode disparar uma vez. E T1 e T2 passou a ser L3 viva, porque existe, né, uma sequência em que eu posso ficar disparando ilimitadamente T1 e T2. Mas não a partir de todos os estados alcançáveis, porque quando eu alcançar o estado 001 devido ao disparo de T3, eu nunca mais vou poder disparar T1 e T2. Então elas deixaram realmente de serem vivas, ou L4 vivas. Né? Tá? Então, essa propriedade, né, da vivacidade da transição, ela não é garantida, né, quando se tem que ela é válida para uma marcação x0, né, e eu pego uma marcação inicial que cobre aquela marcação inicial x0. X0' é maior ou igual que x0. Tá? Não é válida, necessariamente. Tá? E outra observação é que se uma rede é livre de bloqueio também para marcação x0, ela não é também necessariamente livre de bloqueio para o x0' que cobre o x0. Tá certo? E aqui é a mesma situação, a gente pode observar isso. Né? Aqui, igualmente, se meu estado inicial ele era 1, 0, 0, nessa situação eu não tinha estado de bloqueio, que sempre T1 ou T2 estariam habilitadas. Mas, se eu boto a marcação inicial 2, 0, 0, faço o disparo de T1, consumindo a ficha daqui e jogando uma ficha para cá, habilito o T3 e no disparo de T3 eu tiro a ficha daqui do P1, tiro a ficha do P2 e coloco uma ficha no P3. E no estado 001 eu não tenho nenhuma transição habilitada, então surgiu um estado de bloqueio que não existia antes, né, com a marcação inicial 100. Ok? Então, da mesma forma, uma rede que é livre de bloqueio para marcação x0 não é necessariamente livre de bloqueio para a marcação inicial que cobre aquela marcação x0 inicial. Tá ok? Bom. E uma quarta propriedade a gente tem a ver com
algo chamado de componente conservativo. É o componente conservativo. Vamos lá. Vamos considerar, para a gente entender essa ideia de componente conservativo, vamos considerar essa rede aqui. Tá? Vamos considerar a rede que tem P1, P2, P3, P4 como lugares, T1, T2, T3, T4. Tá? E ele fica, né, um ciclo que ele fica executando, né, pode ficar executando T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4 e assim por diante. Né? Como as estações do ano, né? Poderiam ser aqui as estações do ano. Cada transição representa uma mudança de estação de ano, temos 4 estações no ano. A gente fica ciclando eternamente aqui. Tá? Nessa situação, com essa marcação inicial, 1000, né? Qual é o número de fichas que eu tenho para todos os estados alcançáveis nessa rede? Se a gente pegar e somar o número de fichas que tem no P1 com o P2, no P3 no P4, começando com 1000, a gente vai ver que o tempo inteiro a gente vai ter a soma igual a 1. Só tem uma ficha nesse sistema. Para todos os estados alcançáveis eu tenho uma única ficha no sistema. De forma que a soma ela se conserva de alguma forma. Mas não é só quando a soma conserva que a gente pode dizer que tem um certo conservadorismo das fichas na rede. Vamos pensar que esse outro caso. Vamos pegar agora essa outra rede aqui. Nessa rede, vamos começar com uma ficha em P1 e nenhuma ficha nos outros lugares. Quando o T1 dispara, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma ficha aqui e uma ficha aqui. É como se aquela ficha do P1 se abrisse em 2 fichas. Depois, nesse comportamento aqui, que passa a ser um comportamento concorrente, né? Eu posso ter o disparo de T2, eu posso ter o disparo de T3, suponha que eu tenha o disparo de T2. Tá? Aí a ficha vai, né, para o lugar P4. Depois pode disparar o T3. Né? Aí a ficha do P3 vai para o P5. Aí eu habilito o T4. Aí essas 2 fichas aqui, elas vão e novamente se transformam em uma única ficha, né? Que vai aqui para o lugar P1. Percebe que existe uma certa conservação do número de fichas, né, nessa rede? Só que, diferente do exemplo anterior, que sempre tinha uma única ficha, agora de repente aparecem 2 fichas, né? Que depois volta a ser uma ficha. Né? Então tem uma certa conservação também nesse caso. E aqui, de fato, se a gente somar, né, fizer a soma do x de P1 mais x de P2 mais x de P4, vai ver que dá sempre igual a 1. P1, P2 e P4 dá sempre igual a 1 a soma. Da mesma forma, x de P1 mais x de P3 mais x de P5 também sempre dá igual a 1. De forma que se eu pegar, então, esses dois aqui e somar, essas 2 equações, eu vou ter 2xp1 mais xp2 mais xp3 mais xp4 mais xp5. Isso é sempre igual a 2, é sempre um valor constante. Então, é uma soma, na verdade, do número de fichas em todos os lugares, mas uma soma agora ponderada, que dá sempre o mesmo valor. Ou seja, esse número constante que dá sempre, ele se conserva. Né? No caso aqui igual a 2, no caso de cima igual a 1, esse número está se conservando. Né? Então, isso que tem a ver com a ideia de uma rede conservativa. Tá? Ou de um conjunto de lugares em que o número de fichas se conserva naquele conjunto de lugares. Esse conjunto de lugares em que o número de fichas se conserva é o que nós vamos chamar de componente conservativo. Tá? Então, olha só. Um conjunto de lugares, chamar aqui de P', tá? Chamar de P', que está contido ou igual ao próprio P, é um componente conservativo se existe um vetor de pesos delta, formado por números inteiros positivos, tais que ΔI de xP1', ΔII de xP2' mais ΔR
de xPR' é sempre o mesmo valor. Essa soma se conserva, tá? Para todos os estados alcançáveis da rede. Então, se isso acontece, eu tenho um componente conservativo. E se P, né, se todo o conjunto de lugares forma um componente conservativo, se CP é um componente conservativo, então a gente diz que a rede ela é conservativa. Tá bom? Agora, se P não é conservativo, mas mesmo assim existe P' contido em P, que é conservativo, aí eu vou dizer que a rede ela é parcialmente conservativa. Tá? Então, a rede, para ela ser considerada conservativa, o conjunto P tem que formar um componente conservativo, ou seja, eu tenho que ser capaz de encontrar um vetor delta de inteiros positivos, que são os pesos que vão multiplicar o número de fichas em todos os lugares da rede. E essa soma ponderada tem que dar sempre o mesmo valor para todos os estados alcançáveis. Se isso é verdade, então eu tenho que a rede ela é conservativa. Mas suponha que isso não é verdade. Não consigo encontrar essa soma, né, ponderada para todos os lugares da rede. Mas existe um subconjunto de P que eu consigo fazer isso. Então ela é parcialmente conservativa. Tá? Então essa aqui é a ideia. Tá bom? Exemplo, vamos pegar lá novamente o nosso sistema de fila. Né? Se nós pegarmos aqui o nosso sistema de fila, ó, eu tenho essa rede. Né? A gente poderia dizer que ela é conservativa. Claramente ela não é. Por quê? Porque eu posso disparar A, na transição associada rotulada por A, quantas vezes eu quiser, colocando um número qualquer de fichas aqui nesse lugar Q. Então, eu jamais vou conseguir encontrar uma constante que multiplica Q, somado com constantes que multiplicam I e B, para eu poder dar sempre um valor constante igual. Não tem como. Então, Q certamente não faria parte de nenhum componente conservativo. Mas claramente a gente tem que B e I formam um componente conservativo. Se eu pegar o número de fichas de I e B, somar para qualquer que seja o estado alcançável, isso sempre vai ter que ser igual a 1. Um é complementar do outro, né? I é complementar de B. Então, a soma sempre dá igual a 1 aí. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a gente encontra um P' formado pelo I e B, que é um componente conservativo. Se eu pegar o x do I mais o x do B, para todos os estados alcançáveis, isso é igual a 1. Então, a gente pode dizer que esse sistema de fila, a rede, né, ela é parcialmente conservativa. Tá? Então, essas foram as propriedades, né, das redes de Petri. Existem várias outras propriedades de redes de Petri, mas essas são as propriedades de redes de Petri que a gente vai trabalhar aqui no curso.